O texto base da nossa mensagem de hoje está no capítulo 12 de Romanos e no verso 10. Não sei quantos se lembram sobre o que é que eu falei a última vez que aqui estive. Eu ainda me lembro. Tenho a obrigação disso, não é? Falávamos sobre o método de Jesus, o método que Jesus utilizava para chegar junto das pessoas, o método infalível de evangelização que Jesus utilizava. E agora, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz-nos: amem-se como irmãos e ponham os outros em primeiro lugar ou preferindo os outros em relação a vós. Coisa difícil, não? Coisa complicada, não? Os outros em primeiro lugar e depois nós. Pai nosso que estás nos céus, ao abrirmos a Tua Palavra, nós pedimos a presença do Teu Santo Espírito em cada um de nós. Derrama-o sobre todos nós para que nós possamos compreender a Tua Palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de Paulo, Jesus, no capítulo 22 de Mateus, no verso 37 a 39, diz-nos assim: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o mais importante dos mandamentos. O segundo é semelhante a este: ama o teu próximo como a ti mesmo. Prezados irmãos, não sei quantos repararam no título do sermão desta manhã. Ele não é exatamente de minha autoria. Eu tive o cuidado de compilar alguns textos do capítulo 41 do livro Ciência do Bom Viver. E será mais a palavra de Deus e o Espírito de profecia a falar do que propriamente eu. Na página 483, e vocês vão encontrar algumas dessas imagens que se calhar como estão habituados a receber todos os dias, desde há um ano e pouco para cá, que eu tenho cuidado de preparar um texto do Espírito de Profecia e enviar cada dia para os nossos irmãos, para os que estão no grupo WhatsApp da igreja. E eu utilizei essas mesmas imagens para nós reavivarmos, daí vocês encontrarem este símbolo aqui, não é fazer propaganda, mas é porque elas já estavam criadas, eu não precisei de criar outras imagens. E irmão White escreve no livro de Ciência do Bom Viver, na página 483, todas as relações sociais exigem o exercício do domínio próprio, paciência e simpatia. Quando nós líamos o texto de Romanos, diz: amem-se como os irmãos e ponham os outros em primeiro lugar, ou preferindo-vos em relação aos outros, preferindo os outros em relação a vós. Estamos a pôr exatamente isto em prática. Todas as relações sociais exigem o exercício de um domínio próprio, paciência e simpatia. E, prezados irmãos, se nós queremos ter relacionamentos iguais aos que vamos ter no céu, temos que começar a tê-los aqui nesta terra. Não é possível nós termos relacionamentos, queremos ter bons relacionamentos com os nossos irmãos e amigos no céu, se nós não estivermos aqui nesta terra. Isto é sério, irmãos. Nós podemos muitas vezes pensar, mas quando eu chegar ao céu eu mudo, Deus vai me fazer de novo e eu vou ser uma pessoa diferente. Não. Fisicamente isso vai acontecer. Mas aqui dentro, prezados irmãos, aqui dentro, tem que começar aqui. Deus não me vai, se eu odeio o meu irmão aqui nesta terra, prezados irmãos, se eu odeio o meu irmão aqui nesta terra, se eu não me dou bem com o meu irmão aqui nesta terra, se eu não tenho paciência com o meu irmão aqui nesta terra, se eu não tenho domínio próprio com o meu irmão aqui nesta terra, eu não chego ao céu. Eu não chego ao céu. Eu olho Jesus vindo nas nuvens dos céus e eu fico aqui nesta terra.
Isto é sério, irmãos. Muitas vezes nós pensamos que levamos isto de ânimo leve e as nossas relações deterioram-se. O que fazemos ou dizemos, diz a irmã White também, o que fazemos ou dizemos pode parecer-nos de pouca importância quando, se nossos olhos se abrissem, veríamos que daí resultam as mais importantes consequências para o bem ou para o mal. A maneira como eu me dirijo, a maneira como eu me relaciono com os outros tem influência na vida das outras pessoas. Não adianta ser um ótimo vendedor. Não adianta eu ser um ótimo relações públicas. Não adianta eu dar-me bem com os meus clientes, com os meus fornecedores, se eu não me dou bem com os meus filhos, se eu não me dou bem com a minha mulher, se eu não me dou bem com os irmãos da minha igreja. O que fazemos ou dizemos pode parecer de pouca importância, mas podem ter consequências para o bem ou para o mal. Sabem, prezados irmãos, os nossos filhos veem as nossas atitudes. Os nossos filhos veem as nossas reações. Os nossos filhos no futuro são um espelho daquilo que eles viram o pai e a mãe fazer dentro de casa. De maneira que eu procurei encontrar aqui um número. O 7 é o número da perfeição. Então eu encontrei aqui 7 itens, ou 7 itens que podem ajudar-nos a olhar melhor para os nossos amigos, a olhar melhor para o outro. Para o outro que é igual a nós. Para o outro que é semelhante a nós. Para o outro a quem eu devo pôr em primeiro lugar na minha vida em relação a mim. Se eu quero começar aqui nesta terra relacionamentos semelhantes àqueles relacionamentos que eu posso ter no céu. E o primeiro item é priorizarmos o diálogo. Conversarmos, ouvirmos as pessoas. E Tiago, no capítulo 1 e no verso 19, aqui só vão aparecer os textos de Espírito de Profecia. Os textos bíblicos vão ser lidos nas vossas próprias Bíblias. Tiago, no capítulo 1 e no verso 19, diz, e ele é enfático na maneira como escreve, gravem bem isto na memória, meus queridos irmãos. Cada um deve estar sempre pronto a ouvir, mas não deve precipitar-se no falar, nem irritar-se com facilidade. Rápido a ouvir e tardio no falar. Quando nós falamos em diálogo, nós estamos a falar de quer dizer mais do que um. Se fosse um monólogo que muitas vezes os professores têm para com os seus alunos, é um monólogo em que uma única pessoa fala e os outros escutam. Mas quando nós lidamos com as outras pessoas, que não sendo uma relação de professor-aluno, nós temos um diálogo. Se eu quero aprender a conhecer o meu irmão, eu tenho que dialogar com ele. Eu tenho que o ouvir, eu tenho que saber aquilo que ele pensa, eu tenho que saber aquilo que ele considera sobre um determinado assunto, e ele tem que me ouvir a mim para saber a minha opinião também. Isto chama-se um diálogo. Não falar nem mais alto do que aquilo que o outro fala, nem ouvir só aquilo que nos interessa naquilo que o outro diz. Ouvirmos completamente aquilo que o outro diz e respondermos exatamente no mesmo tom e procurando, mesmo que nós discordamos, porque um diálogo não significa que nós concordemos em todas as coisas. O Lino foi educado de uma determinada maneira, o Lino tem uma profissão distinta da minha. Se estamos a discutir um assunto em que ele tem mais do que... Vamos supor, por exemplo, cuidado de plantas.
Eu tenho que ouvir mais o Lino e os conselhos que o Lino tem para me dar, ou o Hélio, por exemplo. Não, tu também. Do que aquilo que eu possa pensar ou possa dizer. Eu posso dizer aquilo que eu penso, mas aquilo que eu penso pode ser uma grande asneira. Por isso eu tenho que o ouvir. A mesma coisa acontece eventualmente em termos fiscais. Eu posso dar-nos conselhos diferentes daquilo que ele me pode dar em termos fiscais. Por isso, o diálogo significa exatamente isto. Ouvir, falar, mas ouvir também. Nunca nos esquecendo que os outros estão sempre em primeiro lugar. E por isso temos que ser atenciosos. A irmã White diz, agi sempre por princípio e nunca por impulso. Temperai a impetuosidade da vossa natureza pela doçura e pela bondade. Ai, como eu gostava de ter esta doçura e esta bondade na minha voz, prezados irmãos. É verdade. Temperai a impetuosidade da vossa natureza pela doçura e pela bondade. Na página 168, este texto não está aqui, diz ela, devemos esforçar-nos por compreender as fraquezas dos outros. Pouco sabemos nós das provas de coração daqueles que têm estado ligados em cadeias de trevas, a quem falta a resolução e o poder moral. Devemos esforçar-nos por compreender as fraquezas dos outros. Somos muito rápidos a apontar, a estender o dedo e a notar as faltas dos outros. Mas fazemos muito pouco esforço em tentar compreender porque é que aquela pessoa agiu daquela maneira, ou porque aquela pessoa age daquela maneira, ou porque aquela pessoa está daquela maneira, ou porque aquela pessoa vive daquela maneira. Devemos esforçar-nos por compreender as fraquezas dos outros. Depois do diálogo diz a irmã White que nós, diz este série de conselhos que eu colecionei aqui, que diz que nós temos que ouvir mais do que ainda falar e mais do que o diálogo, nós temos que criar a arte de ouvir as outras pessoas. Há muitos anos atrás, eu li um livro que se chamava Manu, a menina que sabia ouvir. Era uma garota, ela não falava, ela pura e simplesmente ouvia as outras pessoas. Ela não tinha conselhos para dar e toda a gente ia ter com ela. Era o presidente da Câmara que ia ter com ela, era o médico de família que ia ter com ela, era a dona de casa preocupada que ia ter com ela, era o pai de família que ia ter com ela, e aquela menina simplesmente ouvia. Ouvia. E a nós, muitas vezes, prezados irmãos, é isso que nos falta, sabermos ouvir. Porque mais importante, muitas vezes, do que dialogarmos é ouvirmos as outras pessoas. Ouvirmos os seus problemas, ouvirmos as suas dificuldades. Provérbios, o sábio Salomão, no capítulo 20 e no verso 12, diz-nos, olhos para ver e ouvidos para escutar. Ambos são obra do Senhor. Quando Deus nos construiu, Deus construiu-nos com quantas bocas? Uma boca apenas. Com quantos ouvidos? 2. E muitos de nós têm orelhas ainda maiores do que aquilo que às vezes parece normal, que servem para nós ouvirmos ainda mais. Às vezes nós podemos pensar que isso é um defeito em nós. Mas não. Temos o privilégio de ouvir melhor as outras pessoas. Isto é uma parte meu. Prezados irmãos, Deus criou-nos com 2 orelhas, com 2 ouvidos, para que nós possamos ouvir muito mais do que aquilo que temos para dizer. Provavelmente já vos aconteceu alguém chegar junto de vós com um problema e ela começou a falar, disse as 2 ou 3 ou 4 primeiras frases e vocês já estão a dar a solução àquela pessoa. Seja ela mais bíblica que seja. E nós não ouvimos tudo aquilo que ela nos tem para nos dizer. Porque provavelmente o que aquela pessoa precisa é de ouvir. Perdão, é de ser ouvida. Ser ouvida, desabafar, contar. Todos nós nos lembramos dos discursos dos amigos de Jó, que chegavam, falaram com Jó, criticaram Jó, disseram que aqueles problemas que ele tinha eram o resultado da sua pecaminosidade, de outra coisa qualquer.
não compreenderam. Até que no capítulo 33 do livro de Jó, ele vira-se para os amigos e diz: escuta-me com atenção. Ouve em silêncio o que eu tenho a dizer-te. E quem sabe esta seja também uma frase que nós podemos dizer a alguém que comece logo e nós começamos a falar e ele já nos está a aconselhar, sem nos ter ouvido primeiro. Para! Ouve! Deixa-me chegar ao fim daquilo que eu tenho para dizer, daquilo que eu tenho para contar. Sermos rápidos no ouvir e tardios no falar. O irmão White escreve assim: o cristianismo torna as pessoas bem educadas. Ai, como isto seria bom. Ai, como isto seria bom. Mas torna, prezados irmãos. Se eu procurar seguir o exemplo de Cristo, se eu for um verdadeiro cristão, não sei quantos ouviram, há alguns dias atrás, a meditação matinal que falava sobre Gandhi. E Gandhi dizia que se todos os cristãos fossem realmente iguais a Cristo, ele teria ter-se convertido também ao cristianismo. Porque a mensagem de Cristo é perfeita. A mensagem dos cristãos nem sempre é perfeita. E isto dirige-se a cada um de nós. O cristianismo deve tornar, pode tornar, deverá tornar as pessoas bem educadas. Cristo era cortês, mesmo com os seus perseguidores, e os seus verdadeiros seguidores devem manifestar o mesmo espírito. Ser cristão é ser um imitador de Cristo, prezados irmãos. Ter a mesma paciência que ele tinha com os judeus, ter a mesma paciência que ele tinha com os fariseus, ter a mesma paciência que ele tinha com os doutores da lei. Eu imagino muitas vezes aquela conversa que ele teve com Nicodemos, o fariseu. A paciência que Jesus teve ali a argumentar com ele. A paciência que Jesus teve para lhe explicar o plano da salvação. A paciência que Jesus teve para virar aquela cabeça do avesso. E muitas vezes, como isso nos falta, como essa paciência nos falta. O cristianismo deve tornar as pessoas bem educadas. Se Cristo era cortês, eu devo ser cortês. Se Cristo manifestava um espírito de amor e simpatia, eu tenho que manifestar um espírito de amor e simpatia, ouvindo os meus irmãos, ouvindo os meus amigos. Na maior parte das vezes, é pelas pequenas coisas que parecem indignas de menção que grande bem ou mal é trazido à vida. Se eu tivesse ouvido. Se eu tivesse deixado que aquela pessoa abrisse o seu coração completamente a mim. Mas devemos lembrar-nos disto, que nunca estamos sós. Quer escolhamos ou não, temos um companheiro, e um companheiro com C maiúsculo. Lembrai-vos de que, onde quer que estejais, façais o que fizerdes, Deus aí está, a ouvir-nos, a ouvir-nos. Porque Deus ouve mais do que aquilo que Ele fala connosco. E este é o exemplo para cada um de nós. Ela escreve ainda mais à frente. Aí vocês têm aqui embaixo, em negrito, vocês têm a referência das passagens. Quem quiser, eu posso vos dar, eu tenho isto em Word também, eu posso vos enviar depois todos estes excertos do Espírito de Profecia para vocês lerem em casa com mais atenção. E ela diz: a vida coerente, a paciência, a calma de espírito em face da provação constitui sempre o argumento mais decisivo e o apelo mais solene. Se eu parar para ouvir o outro, mesmo que ele barafuste, mesmo que ele esteja a ser mal educado, se eu parar para o ouvir, provavelmente ele vai parar também de barafustar. Ele vai também parar com aquela irritação. Por falar nisso, quando é que vocês receberam esta mensagem aqui? Foi hoje, exatamente. Foi hoje. A nossa vida deve ser coerente com aquilo que nós acreditamos, deve ser coerente com aquilo que nós encontramos na Palavra de Deus, prezados irmãos. Terceiro ponto. Já vimos que nós temos que dialogar, já vimos que nós temos que ouvir mais. O terceiro é
Efésios 4, 26. Vamos ver aquilo que nós estudamos durante este mês, este trimestre, perdão. Efésios 4, 26, que é que diz? Se porventura se irritarem contra alguém, não lhe façam mal. O que é que ele diz a seguir? Não devem deixar que o sol se ponha sem terem dominado a vossa irritação. Efésios 4, 26. Estou errado? Está certo, não está? Tá. Eu vou colando as passagens, vou colando da Bíblia, às vezes podia-me ter enganado aqui, ter colocado uma referência e colocado outro texto. Se porventura se irritarem contra alguém, não o façam por mal. Não deixem que o sol se ponha sem terem dominado a vossa irritação. Ou seja, nós não podemos deixar alguma indisposição que aconteça com o nosso irmão avolumar-se dentro de nós. Porque muitas vezes o que é que acontece? Nós vamos para a cama irritados e quando estamos lá, eu devia lhe ter dado esta resposta, eu devia lhe ter dito isto, eu devia lhe ter dito aquilo, amanhã vou falar com ele e vou-lhe dizer tudo na cara que ele precisa ouvir. E nós vamos alimentando isto e depois no outro dia não temos oportunidade e continuamos a remoer naquilo. E continuamos a remoer naquilo. Aquilo fica cá dentro de nós e vai nos irritando cada vez mais. Até que quando chegamos perto dele, oxalá demora bastante tempo, que é para depois nós podermos acalmar. Nós soltamos os cachorros, como dizem os brasileiros. Soltamos a cachorrada toda em cima do outro. E aí a coisa ainda fica pior do que o que já estava. A irmã White diz, enquanto nós relembrarmos as coisas desagradáveis, passam da memória muitas que são gratas à reflexão, como a misericordiosa bondade de Deus que nos rodeia a cada instante. Ou seja, se eu tenho um problema com o meu irmão, o que é que diz? É a própria Bíblia que diz. O que é que eu tenho que ir lá fazer? Vai e resolve junto dele esse problema. Vai junto dele e resolve esse problema. Se não conseguires, chama os diáconos para que vão contigo. Não devemos deixar para o dia seguinte, prezados irmãos, a resolução dos problemas, das desavenças, das dissensões, das discórdias que possam existir entre nós. E por outro lado, nós temos é que procurar ver, se nós ouvíssemos o outro completamente, mesmo que eu tenha soltado a cachorrada em cima de nós, se nós tivéssemos ouvido completamente todo o outro, tudo que o outro tinha para dizer, provavelmente nós cairíamos em nós e víamos que estávamos errados. E metade do problema era resolvido. Ela diz também, não vos vingueis. Quando puderdes, removei toda a causa de mal-entendido, evitais a aparência do mal. Como é que nós podemos resolver e remover a causa de mal-entendido? É falando com a outra pessoa, indo ter com a outra pessoa, procurando dialogar com a outra pessoa, ouvindo a outra pessoa. Se vos forem dirigidas palavras impacientes, nunca respondais no mesmo tom. Lembrai-vos de que a resposta branda, como diz Salomão, a branda desvia o furor. E neste mesmo pensamento ela ainda continua dizendo, as palavras ditas em réplica a alguém encolerizado, por vezes servem apenas para o exasperar. Mas se a cólera encontra o silêncio e um espírito amável e paciente, em breve isso se vai. Não alimentemos, prezados irmãos, não alimentemos durante a noite este mal-estar. Não alimentemos durante a noite estas desavenças. E sabem, estas coisas aplicam-se, muitas delas, ou a maioria delas, aplicam-se entre marido e mulher. Aplicam-se entre pai e filhos. Aplicam-se aos irmãos da igreja. Aplicam-se aos nossos colegas de trabalho. Aplicam-se aos nossos vizinhos. Quantos de nós não tivemos já problemas com os nossos colegas de trabalho, problemas com os nossos vizinhos? Quantos de nós não tivemos já problemas com o nosso patrão ou com os nossos empregados? Não devemos deixar para o dia seguinte a resolução destes problemas, porque a situação vai estar provavelmente pior. Quarto passo,
Quarto item, procurarmos apoiar-nos uns aos outros. Se eu aprender a conhecer o meu irmão, se eu tiver o desejo de o ajudar, provavelmente eu poderei compreendê-lo melhor e as coisas fluirão muito melhor entre nós. E que todos nós conhecemos aquele texto de Eclesiastes, no capítulo 4 e no verso 12, onde Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, provavelmente Salomão, diz: num ataque, um sozinho é vencido, ao passo que dois juntos conseguem resistir. O fio dobrado não se quebra com facilidade. Isto não se diz só respeito à relação entre marido e mulher. Isto existe em relação... Portanto, isto diz respeito à relação... Travou. Isto diz respeito à relação também entre irmãos de igreja. Diz respeito entre pais e filhos. Diz respeito entre irmãos carnais. Apoiar-nos uns aos outros. Aprendermos a compreender uns aos outros. Eu ajudar o meu irmão. E isso vai estreitar esta relação rumo ao céu. O verdadeiro refinamento não se revelará jamais enquanto nos considerarmos como um objeto supremo. O que é que isto significa? Egolatria. Enquanto a egolatria persistir, enquanto eu for mais importante que o outro, enquanto eu for mais importante que o meu irmão, não existirá este verdadeiro refinamento e ele não se revelará. Mas quando o verdadeiro refinamento se revelar, nós deixaremos de considerar-nos superiores às outras pessoas e nós procuraremos ajudar as outras pessoas que estão à nossa volta. Cultivai o hábito de falar bem do próximo, detendo-vos sobre as suas qualidades, sobre as boas qualidades daqueles com quem estáis associados e olhai o menos possível para os seus erros e fraquezas. O que é que acontece normalmente? Começamos a falar mal de alguém e descobrimos mais uma coisa errada naquela pessoa e depois mais outra errada daquela pessoa e o outro ainda encontra mais uma e o outro ainda encontra mais uma e chafurdamos na vida daquela pessoa e vamos buscar coisas até de que a pessoa já perdeu o perdão a Deus, daquilo que as pessoas já se arrependeram, daquilo que as pessoas já modificaram da nossa vida, mas nós trazemos tudo isso ao de cima. Quando nós queremos. Quando nós, prezados irmãos, eu já disse isso muitas e muitas vezes deste lugar. Quando alguém vier falar mal de outra pessoa para convosco, vocês digam, parou. E esta qualidade, e aquela qualidade, e a outra qualidade. Provavelmente isso não deve acontecer em relação a mim. Porque ninguém vai encontrar muitas qualidades em mim. Vai encontrar, se calhar, mais defeitos. Mas, prezados irmãos, quando nós queremos, nós vamos encontrar qualidades nas outras pessoas. E ao fazer isto, nós estamos a promover a concórdia daquela pessoa em relação à outra. É isto que Deus pede de cada um de nós. Cultivai o hábito de falar bem do próximo. Vão para casa e digam, o irmão Colasso falou meio abrutalhado, falou muito alto, mas o tema sobre que ele falou é importante para a nossa vida. Prezados irmãos, detendo-nos, prestem atenção a este. Este também foi há poucos dias, foi esta semana ainda que vocês leram este texto. Detendo-nos sobre as faltas do próximo, somos transformados à sua imagem. Mas contemplando Jesus, falando do seu amor e da perfeição do seu caráter, imprimimos em nós as suas feições. Ai, como eu gostava que isso fosse verdade na minha vida, prezados irmãos. Quando eu me detenho a considerar os erros nas vidas das outras pessoas, diz o irmão White, nós podemos vir a ser transformados à sua imagem. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus, quando nós contemplamos o seu caráter, quando nós olhamos para a maneira como ele lidava com todas as pessoas, quando olhamos para a maneira como ele se relacionava com o Pai, quando nós olhamos para os hábitos que ele tinha, e passamos tempo, e gastamos tempo, e utilizamos tempo nisso, nós somos transformados. E o seu caráter é imprimido em nós. E nós passaremos a ser muito mais semelhantes aos outros. A ele, perdão.
Quinto ponto, confiar nas outras pessoas. Confiar, coisa mais difícil que pode existir. Confiar nos outros. Todos nós conhecemos uma história que vem no livro relatado por Samuel, que é relatada no livro de Samuel sobre a relação entre Davi e Jónatas. E Jónatas colocou a sua vida nas mãos, Davi colocou a sua vida nas mãos de Jónatas. Em determinado momento, o pai de Jónatas queria matar Davi porque ele não tinha comparecido ao banquete. Davi sabia o mal que existia no coração daquele rei Saul. Por isso ele faz um acordo com Jónatas, o filho do rei. Aquele a quem interessava provavelmente que Davi fosse morto para ele poder herdar o trono. Mas Davi vai e confia totalmente em Jónatas. Fazem lá um acordo e fazem lá uma combinação que se o rei soubesse que ele não tinha ido na realidade porque estava com medo, com aquela mentirazinha esfarrapada, ele devia atirar aquelas setas, e foi isso que Jónatas faz. Então Davi confia e depois abranda, retarda a sua ida, a sua volta ao palácio para quando o rei já estivesse mais calmo. Se Jónatas não tivesse feito aquilo, deixasse que Davi pensasse que estava tudo bem e ele voltasse mais cedo, o rei provavelmente matá-lo-ia. Eu gostei muito deste texto que eu encontrei em Provérbios, no capítulo 27 e no verso 9. Leiam lá nas vossas Bíblias. Provérbios, no capítulo 27 e no verso 9. Provérbios 27, verso 9. O que é que diz a vossa tradução? O que é que diz a vossa tradução? A minha tradução vocês já sabem que é um pouquinho diferente. Leia lá. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Nova Almeida. Como o óleo, isto é a tradução Nova Almeida, é uma tradução mais moderna da tradução Almeida. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. No conselho, naquele que ouve os conselhos, obrigado. Naquele que confia. A minha tradução diz, os produtos de beleza alegram o coração, os conselhos dos amigos adoçam a alma. Por isso nós temos que aprender a confiar nos outros. Os outros nós temos que nos tornar também perante eles pessoas absolutamente confiáveis para eles. E quando nós temos estas outras 4 qualidades que nós vimos atrás, nós tornamos pessoas confiáveis para os nossos amigos. A irmã White diz, estava ao contrário, esquecemos muitas vezes que nossos companheiros de trabalho têm necessidades de força e animação, tendo cuidado de lhes assegurar o vosso interesse e simpatia. Ajudai-os pela oração e fazei-lhes saber que orais por eles. Fazei-lhes saber que orais por eles. Estas pessoas podem. Eu não sei quantos de vós já receberam mensagens de alguém pedindo-vos que orem por ele. Que orem. Ele conhece-vos, já vos ouviu falar, já vos ouviu naquilo em que vocês acreditavam, e a pessoa manda-vos uma mensagem pedindo, ore por mim. Quantas vezes isso já aconteceu? Porquê? Porque nós nos tornamos pessoas confiáveis para essas pessoas. E as nossas orações, e eles confiam também nas nossas orações. 6º ponto, respeitar as diferenças. Conforme vimos há bocado, conforme na música, não somos todos iguais, todos nós somos diferentes. E como somos pessoas diferentes, vejam o que diz Jó, no capítulo 16 e no verso 4. Jó, capítulo 16 e verso 4. Novamente Jó falando com os seus amigos. 16, verso 4. Eu também era capaz de falar como vocês, se estivessem no meu lugar. Se estivessem no meu lugar.
Fazia contra vocês um brilhante discurso e abanava a cabeça por compaixão. Completa ele dizendo. Respeitarmos as diferenças, não somos todos iguais. Deus criou-nos diferentes, a todos diferentes uns dos outros. Até irmãos gêmeos, os chamados irmãos gêmeos univitelinos, não é isso? Que eles são iguaizinhos, parecem iguaizinhos, são diferentes em determinadas características de personalidade. Quanto mais pessoas que vêm, que são criados de maneira diferente, que têm famílias diferentes, que têm índoles diferentes. E a irmã White diz, quando estamos interessados na salvação das pessoas, deixamos de pensar nas pequenas diferenças que possam levantar entre uns e outros, nas pequenas diferenças que possam levantar-se entre uns e outros na associação mútua. Quando nós procuramos compreender os outros, respeitando as suas diferenças, nós deixamos de pensar nessas pequenas diferenças, procuramos ajudar a confiar nessas pessoas. Se temos a compreensão da paciência de Deus para conosco, não devemos ser achados a julgar ou acusar alguém. Se Deus tem tanta paciência comigo, por que é que eu não tenho que ter paciência com Ele? Se Deus tem tanta paciência comigo, por que é que eu não tenho que ter paciência com os meus filhos? Se a minha mulher tem tanta paciência comigo, por que é que eu não tenho que ter paciência com ela? E por aí fora, prezados irmãos. O Senhor Jesus exige que reconheçamos os direitos de pessoas. O Senhor Jesus exige que reconheçamos os direitos de cada pessoa. Devem ser tomadas em consideração seus direitos sociais e seus direitos como cristãos. Respeitar os outros na sua diferença. Coisa difícil muitas e muitas vezes. E vamos ao sétimo e último. Tempo de qualidade com os nossos amigos e com os nossos irmãos e, acima de tudo, com o nosso Deus. Tempo de qualidade. Em Mateus, no capítulo 26 e no verso 41, o Senhor Jesus diz, estejam atentos e orem para não serem vencidos pela tentação. O espírito está pronto, mas o corpo é fraco. Ele dizia isto nos momentos finais da sua vida aqui nesta terra, quando ele estava no jardim de Getsemane, falando com os seus discípulos. Mas isto serve para cada momento da nossa vida, prezados irmãos. Estejam atentos e orem para não serem vencidos pela tentação. Temos que estar atentos aos nossos irmãos, conhecer os nossos irmãos, conhecer as suas necessidades, prezados irmãos, e atender e ajudar, porque o inimigo quer exatamente espalhar a dissensão entre as pessoas e não a concórdia. Porque assim a sua obra irá mais depressa. Em Tiago, no capítulo 5 e no verso 16, Tiago diz, portanto, devem confessar uns aos outros os próprios pecados e orar uns pelos outros para serem curados. A oração atua poderosamente quando é feita por uma pessoa justa. Orarmos uns pelos outros. Orarmos uns com os outros. Tempo de qualidade. E a irmã White escreve, confiemos inteira e humilde e desinteressadamente em Deus. Ele conhece as tristezas que nos consomem no mais profundo do ser e que não podemos exprimir. E mais do que as nossas próprias tristezas, Deus conhece as dificuldades dos outros. Quando nós oramos uns pelos outros, nós aprendemos a conhecer as necessidades uns dos outros. Por isso, muitas e muitas vezes eu insisto dali, prezados irmãos, na hora dos anúncios, com a reunião de oração. É na reunião de oração que nós aprendemos a conhecer as necessidades dos nossos irmãos. E ao nós conhecermos as necessidades dos nossos irmãos, nós aprendemos a orar por eles, a compreendê-los cada vez melhor. E as dissensões e as diferenças que possam existir entre nós são dissipadas. Se Cristo habitar em nós, seremos pacientes, bondosos e indulgentes, alegres no meio das contrariedades e irritações. Mas para que Cristo habite em nós, eu tenho que começar esta minha relação com Ele. Ele está de braços abertos, desejoso de ter esta relação comigo, mas eu tenho que responder a esta relação. Ter este tempo de qualidade com o nosso amigo supremo, para que depois esta qualidade
seja distribuída também por aqueles que estão ao meu redor. Pedro, um daqueles amigos íntimos de Jesus, já depois de Jesus se ter ido embora, escreveu a sua carta e no capítulo 3, nos versos 9 e 10, ele diz assim: não paguem o mal com o mal, nem o insulto com o insulto. Pelo contrário, respondam com palavras de bênçãos, pois Deus chamou-vos para receberem as suas bênçãos. E como diz a Escritura, aquele que tem amor à vida e quer passar dias felizes, evite dizer más palavras e deixe de pronunciar mentiras. Se nós queremos ter uma boa relação uns com os outros, nós temos que aprender a relacionar-nos com eles. Se nós queremos ter uma relação com os nossos amigos, com os nossos irmãos no céu, nós temos que aprender a relacionar-nos com eles aqui nesta terra. Fazei cada dia alguma coisa para melhorar, embelezar e enobrecer a vida que Cristo resgatou com o seu próprio sangue. Foram momentos de angústia aqueles que a Nayara relembrou aqui enquanto ela cantava. Foram momentos de grande sofrimento para o Senhor Jesus, especialmente por Ele saber que muitos de nós não atenderíamos aos seus conselhos, que muitos de nós passaríamos aqui nesta terra, enquanto aqui estivermos, não espalhando o amor que Ele teve por cada um de nós. Fazei cada dia alguma coisa para melhorar, embelezar e enobrecer a vida que Cristo resgatou com o seu próprio sangue. Fazei cada dia alguma coisa para vocês se tornarem mais apetecíveis perante os vossos amigos. Para vocês serem admirados pelos vossos amigos. No bom sentido. Não no sentido do elogio nem nada disso. Mas para que vocês possam, as pessoas tenham prazer em estar convosco, as pessoas confiem em vocês, as pessoas queiram falar com vocês, as pessoas queiram dialogar com vocês, prezados irmãos. Quando, apesar das circunstâncias desagradáveis, repousamos confiadamente no seu amor e mantemos nossa comunhão com Ele, o sentimento da sua presença inspirará uma alegria profunda e tranquila que transbordará para aqueles que estiverem ao nosso redor. O segredo está nesta relação que nós temos com o nosso Deus, prezados irmãos. E todas as relações que nós temos com aqueles que estão ao nosso redor se transformarão. O Senhor não dá lugar na sua obra, o Senhor não terá lugar no céu aos que têm maior desejo de alcançar a coroa do que transportar a cruz. Muitas vezes fazer tudo isto que nós indicamos aqui é difícil. Mas a cruz que Cristo transportou foi muito mais difícil do que aquilo que nós podemos fazer aqui nesta terra, na nossa relação uns com os outros. Sabem, prezados irmãos, é o nosso futuro eterno que está em jogo quando nós temos más relações com as outras pessoas. É o nosso futuro eterno que está em jogo quando nós nos relacionamos mal com as pessoas que estão à nossa volta aqui nesta terra. De tal maneira deveríamos depender de Deus que nossa vida pudesse ser a simples realização da sua vontade. Eu lembro-me muitas vezes de uma frase que o irmão Ferraz dizia nos seus sermões há 30 anos atrás, que a nossa oração pela manhã deveria ser: Senhor, hoje só a tua vontade. De tal maneira deveríamos depender de Deus que a nossa vida pudesse ser a simples realização da sua vontade. Confiando-lhe nossos caminhos, Ele dirigirá nossos passos. Pedindo a sua ajuda nas nossas relações com as outras pessoas, o Senhor ajudar-nos-á a ter as melhores relações possíveis aqui nesta terra.
Aqui estamos, querido Deus. Pecadores, falhos, respondões, sem interesse às vezes pelas outras pessoas, sem capacidade para ouvir muitas vezes as outras pessoas, sem capacidade para dialogar racionalmente com as outras pessoas. Mas nós podemos ser transformados por Ti, querido Deus. Eu não sei qual é o sentimento exatamente dos meus irmãos esta manhã, mas o meu sentimento é, Senhor, que Tu transformes a minha vida, que Tu transformes a minha maneira de pensar, que Tu transformes a maneira de eu me relacionar com as outras pessoas, que Tu transformes, Senhor, o meu caráter à semelhança do caráter de Jesus. Eu quero habitar no céu ao lado de Jesus. Eu quero habitar no céu ao lado de todos os meus irmãos. Por isso, Senhor, dá-me a capacidade de melhorar na minha relação com os meus irmãos. Dá-me a capacidade, acima de tudo, de melhorar a minha relação contigo para que ela transborde para a minha relação com os meus irmãos. Te peço isso no nome daquele que fez aquele grande sacrifício, morrendo por mim, morrendo por cada um dos meus irmãos que estão aqui esta manhã, dos meus amigos que estão aqui esta manhã. Amém.